Tour de France 2021, 20ª etapa contra-relógio individual, 30 km. Não é um circuito técnico, não estava chovendo, nenhum elemento que oferecesse uma vantagem muito evidente para algum ciclista. Era esperado que não houvessem grandes alterações. Então a expectativa ficava simplesmente pelo protocolo do Pogačar completar o contrarrelógio num tempo dentro da vantagem que ele tinha de mais de 5 minutos do segundo colocado, entender se ele iria fazer tudo para ganhar a etapa ou se ele faria um contrarrelógio conservador só para garantir o título, e quem seria o atleta a vencer a penúltima etapa do Tour de France, a penúltima oportunidade para ganhar uma etapa no Tour de France. O primeiro cara que fez um tempo que serviu como referência para todos os outros foi o Bissinger Pinicão. Ele fez 36 e 35, e esse tempo foi uma referência, uma balize para outros atletas, até que o Kasper Asgreen, da Quick Step, ele abaixou mais de 25 segundos, marcando o melhor tempo. Existia uma expectativa em relação ao Stefan Kuhn, mas o Stefan Kuhn ele passou 8 segundos, mais de 8 segundos do tempo acima do Kasper Asgreen, e essa é a feição de decepção do campeão europeu de contrarrelógio Stefan Kuhn, que também ficou com a mesma feição quando ele perdeu do Pogačar no primeiro contrarrelógio do Tour de France. Esse cara estava na missão, o Van Aert, eu acho que ele queria ir muito esse contrarrelógio. E ele foi o primeiro atleta, e eu acho que o único atleta a fazer os 30 km abaixo de 36 minutos. Ele colocou 21 segundos em cima do segundo melhor tempo, que era do Kasper Asgreen. A partir desse momento, o único cara que poderia bater o tempo do Van Aert seria o Pogačar, e talvez uma chance pequena, ou historicamente pequena, do Vingegaard. Mas com esse tempo que o Van Aert fez, ficaria muito difícil. Entre os atletas da classificação geral, Pogačar com uma diferença mais de 5 minutos, a questão era Carapaz e Vingegaard com uma diferença de 5 segundos. No papel, na teoria, o Vingegaard tem um contrarrelógio muito melhor que o Carapaz, só que sob pressão, a gente nunca sabe o que esses atletas podem fazer. Só que, nesse caso, a teoria se confirmou na prática, porque esse cara fez um contrarrelógio excepcional. Eu acho que o Carapaz fez um bom contrarrelógio, mas o Vingegaard fez um contrarrelógio excepcional, e o Tadej Pogačar fez um contrarrelógio conservador. Ele simplesmente administrou a vantagem que ele tinha. Agora, o Vingegaard, ele fez, entre os 3 primeiros da classificação geral, ele foi o que de longe teve o melhor tempo no contrarrelógio. Esse é o Pogačar passando com um déficit de 55 segundos do Van Aert, mas com uma vantagem mais do que o suficiente para poder comemorar e cruzar a linha de chegada com tranquilidade. Van Aert fez o melhor tempo com 25 segundos no segundo colocado, Kasper Asgreen. O Vingegaard, ele fez um tempo melhor do que o Stefan Kuhn. Ele foi o segundo colocado. Então o Vingegaard, com certeza, ano que vem, a gente vai ver um Vingegaard talvez muito mais forte, muito mais marcado, e daí a questão é se existe espaço para tantos interesses na Jumbo-Visma nesse momento. O Van Aert, com toda a versatilidade dele, o Vingegaard, Sepp Kuss, o Sepp Kuss talvez seja mais tranquilo, o Primož Roglič, então vamos ver o que vai acontecer ano que vem. Na quinta colocação, Bissinger Pinicão, sexta Catania, Bjerg, Pogačar, Nielsen e Van Barle. O Pogačar hoje passou manteiga no pedal. Saiu coletando todas as camisas. Marreta giratória, camisa amarela, camisa branca de pelotas vermelhas, só não conquistou a camisa verde. Esse é o General Manager da UAE, falando que o Pogačar é excepcional, o que é básico. Agora, do Hirschi foi muito engraçado, porque o do Hirschi, vocês lembram do que ele fez no Tour de France, no Giro?
agressivo, saía a fuga, pedalando todo ralado, não sei o que. E esse ano ele ficou comportadinho trabalhando para a UAE. Então a UAE chegou meio desacreditada como equipe e saiu do Tour de France com o título, com uma equipe extremamente organizada e com a moral lá em cima. Esse ano não é só o Pogačar que sai como uma grande referência. A UAE começa a se colocar no caminho de ser reconhecido como equipe e não só como uma equipe que tem um grande atleta. E o Hirschi disse que o Pogačar, apesar da idade, ele é um grande líder. Ele elogiou super o Pogačar. Esse é a etapa de amanhã, 108 quilômetros. Eles entram em Paris e são 8 voltas na Champs-Élysées. Lembrando que amanhã não existe disputa pela classificação geral, o título é do Pogačar. Agora, existe a disputa pela etapa. É a última oportunidade de qualquer ciclista. Fuga com vários ciclistas, fuga com um ciclista, sprint. Quem não é sprintista, todo mundo está liberado para tentar vencer em Paris. A minha curiosidade é o seguinte, eu tenho a impressão que talvez amanhã seja uma etapa histórica, não pelo possível quebra de recorde do Cavendish, mas talvez exista o interesse, e eu gostaria de ver, uma fuga gigantesca tentando se destacar do pelotão e tentar entender como o pelotão vai neutralizar esses atletas. Porque se uma equipe como a The Kuehne Quick-Step se desgastar demais para neutralizar uma fuga grande, eles perdem um pouco a potência do trem de embalada no sprint final. Então, super curioso. Eu nunca tive tão ansioso em relação a Champs-Élysées, porque eu acho que existe uma chance relativamente grande de não ser necessariamente um sprint com um pelotão inteiro. De talvez haver uma fuga, uma quebra, e essa quebra de repente bagunçar a estratégia, deixar todo mundo em pânico, e vamos ver o que vai acontecer. Bem curioso, mas isso é apenas uma especulação, saberemos amanhã. Por favor, comentários, críticas abaixo, abraço, tchau.